Antes de começarmos, eu preciso te avisar. A história que você vai ouvir agora não é fácil. Ela fala sobre medo, desconfiança e, principalmente, sobre como o maior perigo pode estar mais perto do que imaginamos. Uma cidade inteira foi enganada. Famílias foram destruídas e um monstro caminhava entre todos, escondido atrás de uma vida aparentemente normal. Se você é sensível a casos reais de desaparecimento e violência, pense duas vezes antes de continuar. Mas se decidir seguir em frente, prepare-se, porque hoje você vai descobrir a verdade que ninguém viu. O detetive Marcos estava parado na chuva olhando para o corpo pequeno coberto por um lençol branco já manchado de lama. Era uma menina, 8 anos, cabelos castanhos molhados colados no rosto pálido. A terceira em 2 meses. Ele sentiu o estômago revirar. Não pela cena em si, Marcos já tinha visto coisas horríveis na vida, mas porque ele sabia que isso não ia parar. A primeira vítima tinha sido Lucas, 9 anos. Desapareceu numa terça-feira depois da escola. A mãe, Carla, tinha ligado para a polícia em pânico quando ele não voltou para casa. 7 dias depois, encontraram o corpo dele num terreno baldio nos arredores da cidade. Sem sinais de violência extrema, mas com marcas estranhas. Como se tivesse sido mantido em algum lugar fechado. Como se alguém tivesse cuidado dele durante aquela semana. Alimentado ele, mantido ele vivo, e então simplesmente decidiu que era hora de acabar com aquilo. A segunda vítima foi Sofia, 7 anos. Mesma história. Desapareceu numa quinta-feira ao sair da casa da avó. 7 dias depois, corpo encontrado. Mesmas características, mesma frieza, mesma sensação de que aquilo tinha sido planejado nos mínimos detalhes. E agora a terceira, Amanda, 8 anos. Sumiu no caminho da escola para casa. E hoje, exatamente uma semana depois, ali estava ela, no mesmo tipo de lugar isolado, com a mesma expressão pacífica no rosto, como se tivesse adormecido e nunca mais acordado. Marcos se abaixou ao lado do corpo. A equipe forense já estava trabalhando, tirando fotos, coletando evidências, mas ele precisava ver com os próprios olhos. Sempre precisava. Ele observou as mãos pequenas da menina, as unhas limpas, sem sujeira, sem sinais de luta. Ela não tinha tentado fugir, ou não tinha conseguido. O médico legista, Dr. Ramos, se aproximou de Marcos. Ele tinha uma expressão cansada, os olhos fundos de quem não dormia direito há semanas, mesma causa da morte que as outras duas. Asfixia, mas sem sinais de violência. É como se ela simplesmente tivesse deixado acontecer. Marcos franziu a testa. Crianças não deixam acontecer. Elas lutam, elas gritam. Eu sei, mas não tem nada aqui que indique isso. Nenhum rascunho defensivo, nenhuma fibra sobre as unhas, nada. Marcos se levantou, olhando ao redor. O lugar era um velho galpão abandonado nos fundos de uma área industrial, longe de tudo. Ninguém passava por ali, ninguém ouvia nada. O lugar perfeito para esconder alguém, para manter alguém. Ele está mantendo elas em algum lugar, Marcos murmurou, mais para si mesmo do que para o Dr. Ramos. Mas por quê? Qual o propósito? Marcos não respondeu, porque não sabia, e isso o deixava furioso. Nos dias seguintes, a cidade vivia um clima de terror. Pais não deixavam mais os filhos irem sozinhos para lugar nenhum. Escolas reforçaram a segurança. Grupos de vigilância foram formados. Todo mundo era suspeito. Todo estranho era olhado com desconfiança. Marcos e sua equipe trabalhavam sem parar. Analisaram todas as câmeras de segurança das áreas onde as crianças desapareceram. Conversaram com todos os vizinhos e investigaram todos os moradores com histórico criminal na região. Nada. Absolutamente nada que levasse a algum lugar. Até que a quarta criança desapareceu. Pedro, 10 anos. Sumiu numa manhã de sábado, quando saiu para comprar pão na padaria da esquina. A mãe, Juliana, percebeu que ele estava demorando e saiu para procurar. Nada. Como se tivesse sido engolido pela terra. Marcos sabia que tinham 7 dias. 7 dias para encontrar Pedro vivo, ou para se preparar para encontrar mais um corpo. A pressão sobre a equipe era absurda. A mídia massacrava a polícia diariamente. Os moradores exigiam respostas, o prefeito cobrava resultados. Mas como encontrar alguém que não deixava rastros? Foi então que apareceu a primeira pista real. Uma senhora idosa, Dona Marta, ligou para a delegacia. Disse que tinha visto algo estranho na noite em que Amanda desapareceu. Um carro parado perto da escola. Um homem dentro. Não conseguiu ver o rosto direito, mas disse que ele ficou ali parado por quase meia hora.
apenas observando. Marcos foi até a casa dela imediatamente. A senhora consegue descrever o carro? Era escuro, azul escuro, acho, ou preto. Sou meio ruim de cores de noite, sabe? E o homem? Alguma característica? Não vi o rosto dele, mas usava boné e fumava. Lembro do cigarro aceso. Era pouco, mas era alguma coisa. Eles começaram a procurar por câmeras de segurança de lojas e casas próximas à escola. Levou 3 dias, mas encontraram. Um carro azul escuro, sedã comum. Não dava para ver a placa com clareza, mas a marca era identificável e, mais importante, dava para ver uma silhueta. Um homem de boné, fumando. No 6º dia depois do desaparecimento de Pedro, quando a esperança já estava quase se esvaindo, encontraram ele. Vivo! Um ciclista que passava por uma estrada de terra nos arredores da cidade ouviu gritos abafados vindos de um celeiro abandonado. Ligou para a polícia. Quando Marcos e a sua equipe chegaram, arrombaram a porta e lá estava Pedro, amarrado, com fome, assustado, mas vivo. Marcos sentiu uma onda de alívio tão forte que quase caiu de joelhos. Finalmente tinham conseguido chegar a tempo. Pedro foi levado ao hospital, desidratado, mas sem ferimentos graves. Quando Marcos conseguiu conversar com ele, algumas horas depois, o garoto estava tremendo, mas tentando ser corajoso. Você consegue me contar o que aconteceu, Pedro? O menino assentiu lentamente. Eu estava voltando da padaria. Um homem me chamou. Disse que se tinha perdido e precisava de ajuda para achar o endereço. Eu fui ajudar. E então ele me agarrou. Colocou algo no meu rosto, um pano, e eu apaguei. Você viu o rosto dele? Não muito bem. Ele usava boné e óculos escuros, mas o quê? Ele tinha um cheiro forte, como oficina mecânica, óleo de carro. Marcos sentiu seu coração acelerar. Óleo de carro, oficina mecânica. Mais alguma coisa, Pedro? Qualquer detalhe, que por menor que seja. O menino pensou por um momento. Quando ele me pegou, eu segurei a camisa dele. Tentei me soltar e acho que arranquei um pedaço. Era uma camisa xadrez, azul e branca. Essa era a pista que precisavam. Marcos correu de volta ao celeiro onde Pedro tinha sido encontrado. A equipe forense ainda estava lá, coletando evidências. Vasculhou cada canto até que encontrou um pequeno pedaço de tecido xadrez, azul e branco, preso num prego enferrujado perto da porta. Além disso, encontraram fios de cabelo. Cabelo curto, castanho escuro. E aquele cheiro. O cheiro de motor de carro impregnado nas paredes de madeira velha. Eles tinham algo. Finalmente tinham algo concreto. Marcos ordenou que fizessem uma busca por todas as oficinas mecânicas da cidade e arredores. Queria a lista de funcionários de cada uma. Queria saber quem dirigia carros azul escuro, quem usava a camisa xadrez, qualquer conexão, por mais tênue que fosse. Mas antes que pudessem avançar muito na investigação, a 5ª criança desapareceu. Beatriz, 9 anos. Filha de um casal conhecido na cidade, Roberto e Fernanda. Ela sumiu na saída da aula de balé numa quarta-feira à tarde. Simplesmente não apareceu no ponto de encontro onde a mãe sempre a buscava. Fernanda estava em colapso. Roberto estava visivelmente abalado, mas tentava se manter forte. Marcos os entrevistou na delegacia, tentando extrair qualquer informação que pudesse ajudar. Alguém estranho por perto? Algum carro que vocês não reconheceram? Fernanda balançou a cabeça, chorando. Roberto apertou a mão dela. Não, nada. Ela estava bem, feliz. Foi para a aula como sempre. Marcos olhou para Roberto. Havia algo no jeito dele. Algo que não conseguia identificar, mas estava ali. Uma tensão, um nervosismo que parecia além do esperado para um pai desesperado. Os 7 dias se passaram. E, como esperado, encontraram o corpo de Beatriz, num depósito abandonado na zona industrial. As mesmas características das outras vítimas. Sem sinais de luta. Asfixia. Como se tivesse simplesmente adormecido. Mas dessa vez tinha algo diferente. Havia uma mecha de cabelo na mão dela. Cabelo curto, castanho escuro, como se ela tivesse conseguido arrancar do agressor num último momento de consciência. A equipe mandou para análise imediatamente. E o pedaço de tecido encontrado no celeiro onde Pedro foi encontrado? Combinava com fibras encontradas em 2 dos outros corpos. Estavam fechando o cerco. Então,
veio a sexta vítima. Miguel, 8 anos. Desapareceu num domingo de manhã, quando brincava na praça, perto de casa, enquanto os pais conversavam com amigos. Viraram as costas por 5 minutos. 5 minutos. E ele sumiu. 7 dias depois, corpo encontrado. Mesmo padrão. Depois veio a sétima, Carolina, 10 anos. Sumiu ao voltar da casa de uma amiga. 7 dias depois, mais um corpo. A cidade estava em pânico total. Escolas fecharam, comércio parou, ninguém saía de casa a não ser que fosse absolutamente necessário. E sempre em grupos, nunca sozinho, nunca com crianças. Marcos estava exausto, não dormia direito há semanas. Toda vez que fechava os olhos, via os rostos daquelas crianças. Via os pais desesperados. Via sua própria falha em não conseguir pegar aquele monstro. A oitava vítima foi Gabriel, 11 anos. Desapareceu numa tarde de chuva ao sair da escola. Dessa vez, conseguiram achar mais rápido. No quinto dia, uma denúncia anônima levou a equipe até um porão de uma casa abandonada nos subúrbios. Lá estava Gabriel, vivo, mas em estado de choque. Quando Marcos chegou ao local e desceu aqueles degraus de madeira rangendo até o porão úmido e frio, sentiu algo diferente. Algo estava errado. Ou certo, dependia do ponto de vista. Encontraram mais evidências. Uma camisa xadrez rasgada jogada num canto. Latas de comida vazias. E aquele cheiro inconfundível de óleo de motor impregnado em tudo. Gabriel foi levado ao hospital. Estava traumatizado demais para falar muito, mas conseguiu confirmar. O homem tinha cheiro de oficina. Usava boné. E fumava. Muito. A análise do DNA dos fios de cabelo encontrados voltou. Eles tinham um perfil genético completo do agressor, mas não batia com ninguém no sistema. O que significava que ele nunca tinha sido preso antes. Era alguém sem ficha, alguém que vivia uma vida aparentemente normal. Marcos reuniu toda a equipe. Espalharam mapas pela sala. Marcaram todos os pontos onde as crianças desapareceram. Todos os lugares onde os corpos foram encontrados. Todos os lugares onde as crianças foram mantidas. E então, ele viu. Quando o detetive percebeu o que ele não estava enxergando, lhe correu um calafrio na espinha. Todos os pontos formavam um círculo perfeito ao redor de uma área específica da cidade. A área industrial. Onde ficavam as oficinas mecânicas, onde ficava o celeiro onde Pedro foi encontrado, onde ficava o depósito onde acharam Beatriz. Se você está acompanhando essa história e já está com uma cabeça fervilhando de teorias, deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. É nos comentários se você já suspeita de alguém nessa história. Quem você acha que é o culpado? Vamos ver quantos de vocês vão acertar. O agressor estava operando na própria área de conforto dele. Ele trabalhava ali, vivia ali, conhecia cada rua, cada beco, cada prédio abandonado. Marcos pegou a lista de funcionários das oficinas mecânicas da cidade. 23 nomes. Começaram a investigar, cada um. Histórico, família, veículos, tudo. 3 deles dirigiam carros azul escuro. Um deles tinha histórico de comportamento estranho relatado por colegas de trabalho. Sempre quieto, sempre sozinho, sempre fumando. Nome dele? Roberto Silva. Roberto Silva, o pai de Beatriz, a 5ª vítima. Marcos sentiu o sangue gelar. Não podia ser. Mas ao mesmo tempo fazia um sentido horrível. A própria filha. Ele tinha matado a própria filha para desviar suspeitos, para parecer mais uma vítima, para se esconder à vista de todos. Eles foram até a oficina onde Roberto trabalhava. Conversaram com o chefe dele. Roberto tinha faltado alguns dias nas últimas semanas, sempre com desculpas, sempre dizendo que estava mal por causa da filha, que estava procurando por ela, que não conseguia trabalhar direito. Marcos pediu autorização judicial para revistar a casa de Roberto e para coletar DNA dele. Quando chegaram na casa, Fernanda atendeu a porta. Estava visivelmente destruída. Magra, olhos fundos, ainda de luto pela filha. Roberto está? Não, saiu. Disse que ia dirigir um pouco, limpar a cabeça. Você sabe que carro ele dirige?
Um sedã azul. Por quê? Marcos sentiu o estômago apertar. Fernanda, vou precisar que venha com a gente e vou precisar revistar a casa. Ela ficou confusa, mas acordou. Enquanto alguns policiais ficaram com ela, Marcos e o resto da equipe vasculharam cada cômodo. No porão, encontraram uma oficina improvisada, ferramentas, latas de óleo de motor e, no fundo, atrás de umas caixas velhas, peças de roupas infantis, pequenas, sujas, manchadas. Marcos teve que sair dali por um momento, respirar, processar o que estava vendo. Roberto tinha mantido as crianças ali, no próprio porão da casa dele. Enquanto a esposa estava no andar de cima, ele mantinha crianças sequestradas no porão, inclusive a própria filha. Emitiram um mandado de prisão imediato. Colocaram uma equipe para monitorar a casa caso ele voltasse. Espalharam a foto dele para todas as viaturas da cidade. 2 horas depois, avistaram o carro dele numa estrada rural. Tentaram fazer a abordagem. Ele acelerou. Perseguição. 15 minutos de perseguição em alta velocidade, até que o carro dele derrapou numa curva e capotou. Quando chegaram até o carro, Roberto estava vivo. Ferido, mas vivo. Marcos puxou ele para fora do veículo, algemou e leu os direitos. Roberto não disse nada. Apenas olhou para Marcos com uma expressão vazia, sem remorso, sem emoção. Por quê? Por que a sua própria filha? Roberto sorriu. Um sorriso pequeno, perturbador. Ela precisava aprender. Todas precisavam. Aprender a obedecer, a ficarem quietas, a serem perfeitas. Marcos teve que se segurar para não fazer algo que se arrependeria depois. Levaram Roberto para a delegacia. Coletaram DNA. Bateu perfeitamente com as amostras encontradas nas cenas dos crimes. O pedaço de tecido era da camisa dele. Os fios de cabelo eram dele. Tudo levava a ele. Mas ainda faltava uma peça. Como ninguém tinha suspeitado antes? Como ele tinha conseguido esconder isso tão bem? A resposta veio de uma fonte inesperada. Carla, a mãe da primeira vítima, Lucas, apareceu na delegacia no dia seguinte. Pediu para falar com Marcos. Disse que tinha visto algo. Algo importante. Marcos a levou para uma sala reservada. O que você viu, Carla? Ela estava nervosa, tremendo, claramente lutando com algo internamente. Eu vi uma foto. No mural da delegacia, quando vim dar meu depoimento ontem, depois de ouvir sobre a prisão. Uma foto de todos os suspeitos que vocês estavam investigando. E eu reconheci um deles. Qual? Roberto Silva. Marcos franziu a testa. Como você o reconhece? Carla respirou fundo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu tive um caso com ele. Um caso extraconjugal. Há 2 anos. Durou 3 meses. Meu marido nunca soube. Ninguém sabia. E eu terminei porque me senti culpada. Porque não era certo. E eu nunca mais falei com ele. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lucas sabia? Não, ninguém sabia. Mas o quê? Um dia, perto do fim do nosso caso, Lucas chegou em casa mais cedo da escola. Eu estava no telefone com Roberto, marcando o encontro. Lucas ouviu. Não tudo, mas o suficiente. Ele me perguntou quem era. Eu disse que era só um amigo do trabalho. Mas ele ficou estranho depois disso. Quieto, como se soubesse que algo estava errado. Marcos encostou na cadeira. As peças finalmente se encaixando. Roberto matou Lucas porque ele sabia do caso, porque era uma testemunha, uma conexão. Mas as outras crianças, elas não tinham nada a ver com isso. Não importava. Ele tinha gostado do controle, do poder. Ele havia matado uma vez e percebeu que podia continuar, que podia controlar essas crianças, mantê-las exatamente como ele achava que era uma criança perfeita. E quando falhavam, quando choravam muito ou faziam perguntas demais, ele se livrava delas. Beatriz, sua própria filha, ele matou porque precisava de um álibi,
porque estava começando a sentir que a polícia estava se aproximando. Se ele fosse uma das famílias das vítimas, ninguém suspeitaria dele. E funcionou. Por um tempo. Marcos perguntou sobre o porão, como Fernanda nunca tinha ouvido nada. Eu isolei acusticamente. Disse a ela que estava montando uma oficina para trabalhar nos meus projetos pessoais. Ela nunca desceu lá, nunca quis, sempre respeitou meu espaço. Fernanda foi devastada quando soube. Não apenas pela morte da filha, mas por descobrir que tinha vivido com um monstro por anos, sem perceber. Que tinha dormido ao lado dele, que tinha confiado nele. O julgamento de Roberto foi rápido. As evidências eram esmagadoras. DNA, testemunhos, confissão completa. Ele foi condenado a 8 penas perpétuas consecutivas, uma para cada vítima, sem possibilidade de liberdade parcial. Quando levaram ele para a prisão, Marcos estava lá, observando. Roberto olhou para ele uma última vez, antes de entrar. "Você acha que eu sou um monstro?" Roberto disse calmamente. "Mas eu apenas queria criar algo perfeito, algo que obedecesse, que não desapontasse." Marcos não respondeu. Apenas observou enquanto levavam ele embora. Nos meses seguintes, a cidade lentamente tentou voltar ao normal. Crianças voltaram para as escolas, parques foram abertos novamente, mas ninguém ia esquecer. Os pais das vítimas carregariam aquela dor para o resto das vidas. As crianças que sobreviveram carregariam traumas profundos. E Marcos carregaria a lembrança de cada rosto, cada nome, cada família destruída. Carla nunca se perdoou. Marcos havia às vezes, na terapia comunitária que a cidade ofereceu para as famílias afetadas. Ela estava tentando, mas aquilo a destruiu por dentro. Pedro e Gabriel, os dois que foram resgatados vivos, estavam em tratamento intensivo. Teriam uma longa jornada de recuperação pela frente, mas pelo menos tinham uma chance de viver, de crescer, de superar aquilo, mesmo que nunca esquecessem. A oficina onde Roberto trabalhava fechou. Ninguém queria estar associado com aquilo. A casa onde ele vivia foi vendida. Fernanda se mudou para outra cidade, tentando recomeçar, longe das memórias. Marcos continuou no trabalho, porque era o que ele sabia fazer. Era o que ele precisava fazer. Para as próximas vítimas, para as próximas famílias, para tentar impedir que algo assim acontecesse de novo. Mas ele sabia. Sabia que sempre haveria outro Roberto. Outro monstro escondido atrás de uma máscara de normalidade. Outro predador esperando a oportunidade certa. E ele estaria lá, procurando, investigando, conectando os pontos que ninguém mais via. Porque era isso que ele fazia. Era o que ele tinha que fazer. Uma noite, semanas depois do fim do julgamento, Marcos estava em casa, sozinho, com um copo de uísque na mão, olhando para os arquivos do caso espalhados na mesa de centro. Ele não conseguia guardar aquilo. Não ainda. Precisava olhar, entender, se certificar de que não tinha perdido nada. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Detetive Marcos? Sim. Quem fala? Meu nome é Helena. Meu filho desapareceu há 3 dias. A polícia disse que é muito cedo para considerar sequestro. Mas eu sei que algo está errado. Eu sei. E eu ouvi sobre você. Sobre o caso das crianças. Por favor, você pode me ajudar? Marcos fechou os olhos. Respirou fundo e então respondeu. Sim, me dê seu endereço. Estou a caminho. Porque era isso que ele fazia. Era quem ele era. E enquanto houvesse crianças desaparecidas, enquanto houvesse famílias desesperadas, ele não pararia. Nunca pararia. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal e deixa o like. E não esquece de comentar quem você suspeitou durante a narrativa.